Adega CBN, com Sérgio Musolino. E a gente estreia hoje o nosso novo quadro Adega CBN com o Sérgio Musolino em grande estilo, que está nesse momento em Vila Nova de Gaia, em Portugal. Ora pois, muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Fabrício. E aí, então, aí você está na terra do vinho do Porto, então nada melhor do que a gente começar o nosso quadro, né, nosso primeiro dia, falando justamente do vinho do Porto, né, que é um vinho diferente, mais licoroso, mais encorpado. Por que o vinho do Porto é tão famoso assim e por que as pessoas apreciam tanto, Sérgio? Bom, o vinho do Porto é o maior emblema da agricultura portuguesa, ele é inimitável. Você consegue, por exemplo, espumante de altíssima qualidade também fora da região da Champagne, mas um fortificado com a categoria do vinho do Porto é impossível você conseguir por questões de terroir, por questões geoclimáticas aqui da região de onde ele é produzido. Eu estou agora nesse momento, a gente fez uma visita nas casas da Taylor's e Fonseca, são duas marcas premium, são as principais marcas de qualidade de vinho do Porto. O vinho do Porto, o que diferencia ele é que no início da sua produção, todo vinho nasce de um suco, que eles chamam de mosto, um suco de uva naturalmente muito doce, e no processo de fermentação vai perdendo o açúcar e ganhando álcool. Para se fazer o vinho do Porto, eles adicionam aguardente vínica, isso eleva o teor alcoólico e interrompe a fermentação, faz com que o vinho preserve o açúcar e tenha mais álcool. E muda completamente o caráter do vinho, por isso que faz um vinho completamente diferente dos vinhos que a gente costuma tomar. Então é um vinho que acaba sendo a marca, né? Assim como o vinho verde também é bastante popular em Portugal, mas o vinho do Porto é a marca de um país, né? É a marca. Metade do que eles exportam em valores, eles exportam em vinho do Porto. Certo, Sérgio. Bom, e aí você está aí do lado, fala um pouco aí sobre a cidade, sobre essa cultura aí vinífera aí em Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. O vinho do Porto, historicamente, ele teve como a Inglaterra o seu principal mercado. E a cidade do Porto, ela tem uma identidade muito forte com isso. Pra você ter ideia, no voo que me trouxe para cá, 80% das pessoas eram ingleses. No hotel que a gente está hospedado, metade de quem está no hotel é inglês. E para quem toma vinho, é um dos endereços, uma das mecas. Todo amante de vinho que agora está se criando o hábito no Brasil de visitar, tem que colocar na sua agenda, conhecer a região, a cidade do Porto e Vila Nova de Gaia, e conhecer as cavas. Vale muito a pena aqui, eu recomendo para todo mundo. Ô Sérgio, me diz uma coisa, em relação a preços, assim, quais vinhos do Porto que estão hoje no Brasil, que são importados, né? Exportados para importados para a gente, que vale a pena, que tem um preço. Você tem alguma sugestão aí para os nossos ouvintes? Olha, vamos falar um pouquinho assim. Nesse momento, para eu não errar e falar de preço, vamos falar. O vinho do Porto tem uma gama muito extensa. Ele vai desde um Rubi, um Tawny, que você pode encontrar numa rede de supermercado a um preço médio aí de uns 60, 70 reais, e até valores e níveis de qualidade muito superiores. Mas o vinho do Porto, não importa o nível, quanto você esteja disposto a comprar a sua garrafa de vinho do Porto, ele tem uma vantagem, ele acaba se tornando o vinho mais barato, porque em função dele ser um vinho fortificado, uma garrafa de vinho do Porto pode durar algumas semanas depois de aberto. Isso faz com que, diferentemente de um vinho que você pode ir numa rede aí de repente pagar 30 reais e não consumir ele num prazo curto, ele vai se oxidar e estragar, o vinho do Porto é aquele vinho que pode te acompanhar todo dia num cálice no fim do expediente, e ele vai se manter em condições de passar aí um período mais longo. Então, para quem gosta de vinho, a hora que descobre o vinho do Porto, acaba se tornando um companheiro quase cotidiano. Certo. Então, nessa faixa de preço, grande maioria, acho que do vinho do Porto tem uma qualidade, né? Deve ter algum selo, alguma coisa que identifica para ser vinho do Porto? Existe algo assim? Sim. Ele tem um selo é uma denominação de origem,
como todo produto de qualidade europeu, ele tem uma identidade. O vinho do Porto é produzido na região do Douro. A cidade aqui, quem vier aqui à cidade do Porto, não vai encontrar o vinhedo. Ele é feito a mais ou menos uns 100 quilômetros rio acima. E ele é comercializado, engarrafado, grande parte aqui na cidade, na região da cidade do Porto, em Vila Nova de Gaia. Mas o vinho do Porto tem uma vantagem, na minha opinião e de algumas outras pessoas, talvez o piso de qualidade, o mínimo de qualidade de um vinho de uma região mais alta que exista no mundo está no vinho do Porto. Dificilmente você vai tomar um vinho do Porto que seja muito, muito ruim. Isso pode acontecer com você quando você está tomando vinho de qualquer outra região. A questão é que é um vinho sugênere, ele é completamente diferente de um vinho normal, mas a hora que você começa a entender, você vai ver que é uma das melhores compras, se você preço produto que existe no mundo do vinho, é o vinho do Porto. E ele tem uma graduação alcoólica também um pouco maior, né, do que os vinhos tradicionais, né, Sérgio? Ele tem um pouco maior, a graduação alcoólica é em torno de 19%, 20%. É um vinho que o consumo também é menor, é um vinho que, enquanto você toma aí um casal, meia garrafa de vinho normal, o vinho do Porto, uma taça cada pode satisfazer. Ele é um vinho de momento diferente, harmonização diferente também. E por falar em harmonização, só para encerrar, Sérgio, o que combina com um bom vinho do Porto? Que comida casa com vinho? Olha, ele pode ir bem com queijo azul, tipo gorgonzola e roquefort, se for um Porto mais macio, mais oxidado como o Tawny, como ele pode ir também muito bem com uma sobremesa de chocolate, com um percentual de cacau mais amargo, uma ganache de chocolate amarga, que é muito forte, a sobremesa de sabor mais impactante, por ele ser um vinho extremamente estruturado. Tá certo, então. Bom, conversei com o Sérgio Musolino, ele que é o nosso novo colunista, vai falar aqui toda semana sobre vinho. Lembrando que você pode até mandar sua pergunta, sua sugestão de harmonização ou alguma dúvida sobre vinho para o nosso e-mail ouvintes@cbnrp.com.br, nosso WhatsApp que é o 991 34 19 59. Sérgio, muito obrigado pela participação. Forte abraço para você, obrigado ótimo fim de semana. E aproveita aí bastante a viagem aí. Muito obrigado para vocês também.